Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast, e eu estou gravando esse podcast assim que eu acordei. Não é muito usual eu fazer isso, mas eu resolvi fazer hoje porque alguns coaches e caras de desenvolvimento pessoal e não sei o que falam que você tem que fazer as coisas mais importantes do dia quando o dia está começando. Então eu resolvi gravar esse podcast porque hoje é a coisa mais importante que eu vou fazer no dia, é basicamente gravar isso daqui. Então vamos gravar isso daqui. Aí eu tava gravando e o raio, o maldito do gato que eu tenho, começou a miar do nada e interromper meu raciocínio. Como é que um bicho consegue atrapalhar tanto o raciocínio? Mas é que ele não é um gato normal. Ele começa a miar e daí parece uma criança chorando. E é muito chato, cara, porque geralmente ele mia por comida, essas coisas, e sempre tem, e ele sempre tá miando mais, entendeu? E é sempre quando eu tenho que conversar com alguém ou gravar alguma coisa que ele começa. Cara, é muito chato fazer, é muito chato simplesmente. É simplesmente chato, é chato, entendeu? Eu tenho um gato que consegue ser chato, achei que só gente conseguia ser chato, mas eu vi que bicho também consegue ser chato. E, enfim, agora que eu dei comida pra porra do gato, eu acho que ele vai ficar quieto por algum tempo. Mas sei lá, quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo, parece que essas coisas elas vão irritando mais. Quando eu peguei esse gato, esses meados, se vê que não, sempre incomodou. É sempre assim, a gente sempre pega um bicho e daí a gente. É que nem casamento. Você pega uma pessoa, você casa com ela, você acha que você tende a enaltecer os pontos positivos da pessoa e meio que ignorar os negativos. Então, esse gato ele apareceu na minha porta, tipo, a gente não adotou ele, não foi em nenhum lugar comprar. E a gente viu, é um gato bonitinho e não sei o que. Aí ele é branquinho e não sei, bonitinho, mas ele mia um pouco de vez em quando, e isso é fofinho. Só que conforme o tempo vai passando, você vai enjoando da aparência do bicho e os miados que antes você conseguia ignorar, você começa a ver que começa a ficar meio inconveniente e você começa a não. Você começa a incomodar mais, entendeu? Ainda mais quando é feito de forma inconveniente. Justamente quando você quer fazer alguma coisa, o bicho começa a miar. É basicamente um casamento, né? No começo você olha a beleza da pessoa, aí a pessoa às vezes fala umas merda e você ignora. Aí com o tempo você meio que se acostuma com a aparência da pessoa e o que sobra é a pessoa falando pelos cotovelos, falando merda, falando, você tá concentrado em alguma coisa, a pessoa vem falar as coisas dela. E, cara, é isso. Ter um bicho é tipo um casamento. Só que o bicho você não pode se desfazer. Você pegou o bicho quando ele era pequeno e agora ele não sabe se virar no mundo. Então você não pode simplesmente se livrar dele. Mas é isso aí, cara. É um casamento, cara. Ter um animal de estimação é um casamento. Vamos parar com essa história de romantizar, sabe? Relacionamento com animal, essas coisas. Cara, não é tudo isso. É que nem um casamento, só que com um bicho de quatro patas, entendeu? Tipo assim, não é ruim, entendeu? Não é tipo, uma coisa insuportável, como às vezes um casamento é, mas sabe, é uma coisinha que assim, dependendo do dia, incomoda, entendeu? Tipo assim, você pensa, pô, eu precisava mesmo, precisava ter isso aqui no meu dia a dia, precisava ter um bicho miando na minha cabeça. E tem gente que gosta, e eu vi que eu não sou uma dessas pessoas. Só que é por isso que eu peguei gato, porque eu achava que gato é, era quieto, era na dele, entendeu? Tinha aquela. Inclusive, chegou uma época que eu cheguei a ter. Eu cheguei a ter. Eu cheguei a ter uma certa.
antipatia por gato porque eles são muito quietos, porque eles são muito no canto deles, entendeu? Porque eles não, sei lá, não interagem muito. Até eu pegar um gato que não é quieto, não fica no canto dele e fica miando, só que no fim das contas não é pra, sei lá, receber um carinho, essas coisas, é sempre pra receber uma comida, um leite, entendeu? Ou seja, é sempre pra servir, entendeu? Só que às vezes você se irrita, entendeu? Às vezes enche o saco, entendeu? E hoje foi o dia, encheu o saco. E eu não fiz nada, mas eu só tô falando mesmo. Mas é isso aí. Dado esse desabafo de pai de pet, hoje é o meu último dia morando sozinho, no meu reinado, no meu castelo. E E eu resolvi, hoje, como a primeira coisa que eu vou fazer no dia, fazer um podcast, porque dizem que quando você, as coisas mais importantes do dia você deve fazer primeiro. Então vamos, porque certo, você tem mais energia, mais potência, eu não sei. Então vamos ver se é isso aí mesmo, entendeu? Aí é foda, cara, é foda. Porque cara, eu tava concatenado tudo que eu, sabe, eu tava no fluxo pra gravar, eu comecei a gravar. Aí esse raio desse gato começa a miar e assim, caralho, eu percebi que eu não vou ter filho, sabe? Imagina um filho, cara. Se um gato já me dá isso, cara, imagina ter um filho. Imagina você Imagina você tentar fazer qualquer coisa e você não poder porque tem uma criança chorando. E o gato, pelo menos, gato, cachorro, eles incomodam, mas você meio que pode simplesmente, quando ele está incomodando demais, você pega ele e você deixa para fora de casa. Acabou o problema. Uma criança não pode fazer isso. A criança, você não pode. Você simplesmente não pode fazer isso. Com uma criança, com um gato, com um cachorro, você pode. E eu espero que eu não tenha ouvinte que é amante de pet, pai de pet, essas coisas, porque, sabe, não me entenda errado. Eu criei o gato, entendeu? Dei comida, dei água. Eu tô sentindo que eu tenho um adolescente dentro de casa, sabe? Você dá comida, você dá água e o bicho não cala a boca, entendeu? É essa a minha reclamação. E aí incomoda, porque às vezes você quer, por exemplo, gravar um podcast, falar de umas coisas um pouquinho mais. Tentar ser um pouco mais good vibes, mais engraçado, e a merda do bicho fica miando em tom de reclamação, como se tivesse sem comer há uma semana, entendeu? Aí, esses dias começou a aparecer outro bicho, outro gato, menor que ele, começou a comer a comida dele. Porque, tipo, eu moro numa casa e quando fica uma porta aberta, meio que fica perto, assim, do acesso à rua, né? Aí começou o outro gato a comer e eu deixei. Eu fiquei deixando, assim, por uns 7 dias o outro gato comendo, porque eu tava puto. Com ele você tem que ficar trocando a comida toda hora, sabe? Não come, tá lá o pote cheio, mas você tem que trocar, entendeu? E o gato de rua não, tem comida, ele come. Se duvidar, se você jogar um pedaço de osso, ele vai lá e ele vai comer. Mas o gato não, o gato criado em apartamento, não, tem que ter frufru, entendeu? Eu tô me sentindo o pai de um adolescente que eu mesmo estraguei e agora eu tô reclamando dele. Mas é basicamente isso. Hoje é o último dia no meu reinado. Hoje é o último dia onde eu tô sozinho em casa, onde eu estou no meu reino, onde eu posso falar os maiores absurdos que eu quiser, as maiores besteiras que eu quiser, sem... Eu podia fazer isso antes, mas de uma forma realmente mais livre, mais solta, sem precisar ficar indo em um carro para fazer isso, sem precisar ficar
fazendo isso em algum canto, escondido na casa. Não, tô no meio da casa de cueca fazendo isso. Isso é muito bom, cara. Isso é sensacional, entendeu? E, e, e o que eu ia falar, e o raio do gato começou a mear pra caralho, quando chega a minha vez de ser adulto, aí tudo começa a dar errado. Não tudo começa a dar errado, mas um monte de coisa. Não vamos ser eufemistas. Tudo começa a dar errado. É presidente merda, é inflação, é guerra, é inflação, é cultura woke. Eu nem sabia o que era woke há 10 anos atrás. Que mais? É, pandemia, é, são pessoas ficando malucos por causa da pandemia, entendeu? Sabe? Eu tenho certeza que quando aconteceu a gripe espanhola lá atrás, as pessoas elas vão ficar histéricas desse jeito e elas... Assim, tem foto de gente usando máscara, mas eu garanto que foi tudo muito mais orgânico e natural e as pessoas usavam porque elas escolhiam usar e quem não usava, não usava. Às vezes morria, às vezes não, mas foda-se. Eu tenho, cara, eu tenho uma pesada impressão que, assim, foi um negócio muito mais orgânico e mais simples de ser lidado do que dessa última vez, que foi muito menos sobre pandemia, muito mais sobre propaganda. Mas você vê que agora eu já falei um monte de coisa, provavelmente já vai aparecer aqui embaixo, que tem em todo vídeo que você fala sobre esse tipo de assunto, aparece embaixo. Veja mais informações sobre doença de tal para evitar desinformação e não sei o que. É bizarro como é que eles conseguem pegar qualquer vídeo, por menor que seja, e colocar esse aviso. Mas então, basicamente é isso. Eu não sei. E por mas por que é a minha vez de ser adulto? Porque, cara, eu percebi que realmente morar sozinho parece muito bom, cara. Você ter, assim... É claro que eu tô pegando a melhor parte de morar sozinho, que é você ficar de boa, sozinho, em uma casa, né? Eu não tô pegando a parte ruim, que é pagar aluguel. Eu não tô pegando a parte ruim, que é pagar conta. Na verdade, vamos colocar os pingos nos is, né? Qual é o lado ruim de morar sozinho? É você ter que pagar aluguel, é você ter que se sustentar, né? É você ter que bater o BO no peito e se sustentar. Mas aí a gente volta àquela coisa. Quando chega a minha vez de ser adulto, parece que tudo isso fica mais complicado, entendeu? Você quer pagar um aluguel, você não acha por menos de R$ 800, aí um salário é 1.200, aí você faz uma faculdade e não serve para nada, em tese uma faculdade ia, sei lá, permitir que você ganhasse pelo menos uns 3.500, aí você tenta concurso, o presidente diz que não vai mais fazer concurso, porque concurso atrapalha a iniciativa privada, aí entra outro presidente, diz que vai fazer um monte de concurso, mas não tem verba para fazer o concurso, porque está roubando demais. Sabe, cara? E no final, quem se fode é você. Porque, em tese, morar sozinho devia ser meio que um caminho natural e um caminho desejado e cultural, como é nos Estados Unidos. Se bem que os Estados Unidos também, eu acho que é muito... Eu acho que eles são muito... É diferente também. Eu não vou usar lá como parâmetro. Eu vou usar a Europa como parâmetro porque os valores deles tendem a ser mais antigos, né? Mais antigos. São valores que duram mais tempo. Logo, se duraram mais tempo, na minha visão, tem mais consistência no valor deles. Por exemplo, que o jovem da família ele só sai de casa para casar, mas eu também discordo bastante desse pensamento, porque eu não sei, eu acho que todo mundo, ou pelo menos todo homem, devia sair de casa, passar uns 3 anos sozinho, e para depois achar alguém, morar com essa pessoa. Só que o problema é que essa frase veio de um filme do Clube da Luta, que foi
que foi produzido por Pedro Wood. Aí você fica pensando, mas será que esses caras falaram verdade? Será que esses caras só estão tentando, sei lá, vender o peixe deles e, sei lá, como sempre, tentar, sei lá, subverter alguma coisa, fazer você acreditar em alguma coisa que não é. Mas eu acho que não. Tinha muito filme bom até 2010, depois que começou a piorar. Então essas teorias de conspiração, que Hollywood sempre foi subversiva, Globo sempre foi subversiva. Globo eu realmente não entendo de nada, mas, sabe, a cultura mainstream até os anos de 2010 era um negócio bom, tinha qualidade. Você vai ver, tipo, desenhos como Rei Leão, você vai ver um monte de filme que tem crítica foda, que te faz pensar, sabe? Tipo, O Operário, Clube da Luta, Psicopata Americano nem tanto, mas tá, ficou icônico também. E eram tudo filmes baseados em livros, então, assim, os autores, eles só foram descobertos pela Hollywood, mas eram pessoas normais que deram sorte de fazer sucesso. Então, eu acho que ainda tem uma certa autenticidade, tipo, o filme não é pura propaganda. Eu estou me sentindo muito esquizofrênico hoje. Mas enfim, o filme não é pura propaganda. O filme tem alguma autenticidade porque ele é baseado num livro de um cara que antes de escrever aquele livro não tinha associação nenhuma com Hollywood ou com essas grandes corporações. Pelo menos eu acho que não tinha, né? Daí vai aparecer um cara, se você postar isso, se você engajar uma discussão na internet, vai aparecer um cara que falou que não, na verdade, esse cara, a mãe dele era isso, e o pai dele era aquilo, e ele tinha um contato com esse cara. Sempre tem. Sempre tem um cara que vai achar pelo em ovo, mas de modo geral, esses caras eram pessoas comuns que fizeram livros bons e deram a sorte de serem descobertos pelo mainstream. Mas assim, esse cara falava, né, que porra, minha mente travou agora. Esse cara falava que tem uma frase icônica, né, no filme, e eu acho que está no livro também, né, que na verdade assim, o que eu quero dizer é que assim, eu acho que o cara, pelo menos o homem, aliás, eu vou mais longe, eu acho que o homem ele deveria passar um tempo morando sozinho para depois tentar um casamento ou alguma coisa assim. A mulher, eu acho que devia ser o oposto. Eu acho que a mulher ela devia ficar na casa dos pais e só sair quando se casasse. Mas eu percebo que tem um ponto interessante que está faltando e que invalida tudo que eu acabei de dizer. Porque a frase somos homens criados por mulheres, ficam me perguntando se outra mulher é o que precisamos. Então, se fosse uma sociedade saudável, que tivesse uma família estruturada, tivesse pai, tivesse mãe, tivesse filho, não tivesse divórcio, os caralhos, eu acho que aqueles valores europeus de você sair de casa só pra... Tá certo que a Europa hoje é um grande poço de degeneração, mas estou falando da Europa leve, assim, até sei lá, uns 40 anos atrás, onde ainda existia uma certa tradição e onde ela não tinha sido completamente subvertida. Mas na Europa, os caras, eles... O que acontecia? Né? O jovem ele só saía da casa dos pais para formar família, para casar e formar a própria família. Isso tanto o homem quanto a mulher. O que mudava é que a mulher ela fazia isso mais cedo, fazia com 17, fazia com 18 anos. Acontecia assim de às vezes ir com 15, 14, que naquela época era tudo muito chucro, muito bruto, então esse negócio de idade eles realmente não davam a mínima, que era bem estranho, mas enfim. A mulher tendia a sair de casa mais cedo, da casa dos pais mais cedo, para formar a família, e o homem, ele tendia talvez a demorar um pouco mais para sair da casa dos pais, porque ele ia desenvolver uma carreira, alguma coisa assim, mas geralmente ele só saía da casa dos pais, se não fosse para casar, para, sei lá, ir pro exército, e daí ia ficar no batalhão, ou mudar de cidade para fazer dinheiro, enfim. E lá ele encontrava uma mulher, mas
mesmo assim, o sobrenome da família era muito importante. E o filho, mesmo o homem, ele ficava perto da família. Às vezes ele morava em outro lugar, mas ele sempre mantinha um laço bem estreito com a família, porque até para casamento, essas coisas, isso era importante antigamente. Tinha dote, é, mesmo sem dote, mesmo que você fosse casar com a pretendente ou um pretendente pobre, você tinha toda aquela questão de reputação e tudo mais. Então era mais nesse naipe realmente de sair de casa para formar já a sua família. Mas mesmo assim eu noto que nos romances antigos, mesmo assim, as mulheres antigamente, pelo menos na maioria dos romances que eu li, e romances realistas, tipo Dostoiévski, Tolstói, eu li um pouco do Stendhal também. A maioria desses romances, tá certo que é um pouco enviesado, porque é tudo século XIX, mas eu pego esse século porque é o último século aonde as coisas funcionavam de uma forma meio... aonde as coisas funcionavam de uma forma mais ou menos... sei lá, cara, mais ou menos tradicional, entendeu? Já era um século onde estava acontecendo a Revolução Industrial, já era um século onde, por causa da Revolução Industrial, muitos valores estavam mudando. E eu não tenho basicamente muito conhecimento sobre as coisas que aconteceram antes do século XIX, eu não fui a fundo para saber como era, mas eu acho que o século XIX ele é o mais é, próximo e o mais estreito dos valores que existiam já antes disso, né? E mesmo assim eu noto que na maioria desses romances a mulher tendia a ficar na casa dos pais e sair só para ir para a casa do marido, enquanto o homem ele tendia a sair da casa dos pais para ir para o exército ou para, não sei, para fazer negócio, entendeu? Mas enfim, o homem ganhava uma independência maior. Às vezes saía de casa, às vezes não saía, só que as casas antigamente eram bem maiores, então te dava uma autonomia maior. Se bem que isso aí também eu estou falando da grande aristocracia, né? Porque se você pegar as classes mais baixas, não mudou muita coisa. Eram pessoas morando juntas, às vezes de 3 gerações diferentes. Então, no fim das contas, eu tenho que ser honesto e dizer que eu estou fazendo uma análise sobre classes mais altas, né? Se bem que nem tanto, né? Por exemplo, se você pegar Crime e Castigo, o Raskolnikov ele não era de uma, ele era meio pobre. E mesmo assim ele saiu da casa dos pais para morar num muquifo, mas saiu para tentar a vida como estudante, essas coisas. Então, esse é o lance. O jovem homem sempre saía para tentar virar um estudante, tentar virar ou ir para o exército, dependendo do contexto da história. E E a mulher não. A mulher ficava por casa até ela ser casada com alguém ou ela querer se casar com alguém. Aí era bem aleatório nessa época. Então, no fim das contas, sempre teve aquele negócio de você, antes de sair, antes de você, sei lá, tentar formar a sua família, você meio que ficar independente dos seus pais. Só que antes, você ainda tinha pais, né? Você tinha uma mãe e você tinha um pai. Então, ainda era mais ok você ficar mais tempo dentro de casa. Caso, sei lá, o seu pai tivesse negócio e você fosse assumir esse negócio, você nunca ia sair de casa até se casar. E era ok porque você tinha uma figura masculina para te ensinar a ser homem. Só que o que o Tyler Durden falou é que quando você não tem essa figura masculina e você não vai atrás dela, o que acontece se você... Aí já é puro palpite meu, mas eu vou dar um chute ou eu se acerto o gol. O que acontece se você mora só com a sua mãe e você não sai de casa e não tem contato em um ambiente masculino, para você entender como é que a dinâmica da sociedade funciona. E daí você sai da casa da sua mãe e vai direto para a casa da sua esposa.
eu não sei, você vai virar um bunda mole, né? Eu acho que é isso que vai acontecer, porque se você cresceu sem um pai e só com sua mãe, você cresceu sendo acostumado a ser a parte mais fraca da casa, né? Porque você não paga as contas, porque você inicialmente é mais jovem, você é menor, e você é só meio que um animal de estimação gourmet. Então, você não tem você não tem autonomia, você não tem poder dentro da, em tese, da sua, em tese, entre aspas, da sua casa. E um dia que eu tava aqui, eu tive que dar uma parada, mas é basicamente, quando ele fala, o que acontece quando você sai, sei lá, você cresceu em uma família onde você não teve um pai, você só teve uma mãe, e então você está acostumado a ser sempre a parte fraca da relação, entre aspas, porque a gente vive num mundo regido a money, dinheiro, e a outra pessoa tem tudo e você não tem nada. Então você não pode você não pode simplesmente botar as ordens na casa porque você é a parte fraca, você é a parte que não traz peso para casa ou para a sociedade, você não produz nada. E aí eu não vou nem criticar, não vou nem me dar o trabalho de criticar o sistema educacional, entendeu? Criticar a forma como a criação como deveria ter sido, e não sei o que, porque no fim das contas, meio que, ó, por exemplo, a forma de educação nos dias de hoje, ela é desde a Evolução Industrial para ensinar soldadinhos ou para ensinar operáriozinhos. E é isso. Foi feito para ser assim. Foi feito para você aprender a obedecer. A forma como as famílias criam os filhos, sem ensinar coisas que realmente tornam eles funcionais, é cultural e foi feito para ser cultural desse jeito. Então eu não vou me delongar nisso, mas basicamente você cresce. Antes você é a parte mais fraca da casa, tanto fisicamente quanto monetariamente e psicologicamente e tudo mais. Mas mesmo quando você cresce, você em teoria vira um adulto, você ainda continua sendo a parte mais fraca da casa, porque você não tem o money, você não tem la plata. Então você não pode simplesmente falar, eu quero agora que as coisas sejam assim. Não, você não quer. Você não quer nada. Você tem que estar grato por não estar morando na rua e acabou. É isso aí. Não gostou, não gostou, sai de casa. E é assim que as coisas funcionam e não está necessariamente errado. É assim que as coisas têm que funcionar. Só que antes você tinha uma tríade. Você tinha uma mãe, você tinha um pai e daí você tinha o filho. Então meio que tinha um jogo de bom senso, vamos colocar assim, aonde por mais que você fosse a parte mais fraca, se um pai começava a exagerar mais, o outro poderia servir de freio. Se bem que também, sei lá, você pega uma família pobre dos anos 40, onde não existia lei, onde era tudo meio a moda caralha, aí o cara era alcoólatra, batia na mulher, batia no filho. Ele era a parte mais forte da casa e a mulher era meio que uma irmã mais velha do próprio filho. Então eu não sei, cara, eu não sei o que é o ideal. Estou procurando o ideal e a gente tende a olhar para a sociedade mais antiga e achar que aquilo lá era o ideal, mas se você for pensar bem, não existe, cara. A gente pensa que nas sociedades mais antigas era o ideal porque, como elas já passaram, o que é ideal para elas já foi formado. Então tinha lá o cara que batia na mulher, no filho, mas tinha também o cara que criou uma família grande, próspera, e esse cara entrou para a história e virou um exemplo do que é uma família ideal. Só que primeiro precisou passar toda uma geração cheia de famílias merdas,
com algumas famílias mais ou menos, e então uma família mais ideal. E, eu estou tentando buscar o que, que seria essa família ideal. Mas de qualquer forma, vamos colocar assim, eu acho que uma família média, assim, tipo, que tem o pai, tem uma mãe, nenhum dos dois é disfuncional, é um pouco melhor do que uma família em que só existe a mãe e o filho, ou a mãe e a filha, porque quando tem duas partes de autoridade, você não fica refém só da autoridade de uma pessoa. Você fica refém meio que de um mini parlamento, só que é que nem aquele meme, né? Tipo, você vai pedir uma coisa pro pai, ele não deixa, você vai pedir pra mãe, ela deixa. Você tem uma flexibilidade maior de tentar, de ser meio que livre, você não tem voz na casa, mas ao mesmo tempo você não depende só de uma pessoa, você tem duas pessoas te mandando, então uma pode achar que as coisas são de um jeito, mas a outra acha que as coisas são de outro jeito. E você vai criando você consegue meio que uma certa liberdade na base da malandragem, vamos dizer assim. Você consegue meio que ser livre, porque você tá sobre as regras de você está sobre as regras meio que de um mini parlamento, só que esse mini parlamento às vezes discordam entre eles. Então você, nessas discordâncias, você ganha assim uns, como é que eu posso dizer, uns flashes de liberdade, aonde você vai ganhando autonomia. E quando você é criado só por uma pessoa, é, quando você vai sendo criado por só uma pessoa, nossa, a acústica aqui é bem melhor. Isso não acontece, você não tem esses pequenos lampejos de liberdade. Porque, ou eu posso estar errado também, se tiver alguém aí que foi criado pelos dois pais, pode ter uma noção um pouco maior, um pouco mais embasada do que eu, que fui criado sem pai, né, basicamente. Eu até conhecia meu pai, convivia com ele, mas ele não tinha nenhuma autoridade sobre mim, porque ele não pagava nenhuma conta, ele não ajudava em nada. Então, ele não tinha como ter autoridade, porque afinal de contas ele não ajudava em nada. Mas quem foi criado por pais, os dois presentes, deve ter uma noção maior. Mas enfim, é o chute que eu estou dando. Um deles eu quero ver se vai pro gol. Mas basicamente é isso. É o que? Ah, é foda. Falam que gravar de manhã é melhor, mas eu não tô achando não, cara. Eu tô achando bem pior, pra ser bem sincero. Mas enfim, é, quando você é criado só por uma pessoa, meio que você não tem não é semblante. Qual que é a palavra agora? Você tem esses lampejos de, de liberdade onde você acaba ganhando mais autonomia, que são muito menores quando você é criado só por uma figura de autoridade. E daí, consequentemente, você ganha menos autonomia até psicológica. Você fica pensando, porque como você nunca fez nada por conta, nada sozinho, que é o que tende a acontecer se você é criado sem pai, né? Se bem que na verdade é o seguinte, ou acontece uma coisa, eu percebo isso, ou acontece, uma dessas coisas acontece quando a pessoa é criada ou só pelo pai, ou só pela mãe, mas não pelos dois. Óbvio que não se é só um ou só outro, é óbvio que não é pelos dois. Que é você ficar. Tem dois extremos. Ou você é criado com muita. Com muita. Você é criado com muita. Não é disciplina a palavra, entendeu? O português também é foda, sabe? Para que tanta palavra, entendeu? Me explica. Não era necessário. Por isso que o inglês é uma língua superior.
sabe, tem as palavras necessárias, não precisava de mais. Mas você é criado mais no cabresco, vamos colocar assim. Tem essas duas opções. Ou você é criado mais na rédea curta, achei o termo. Ou você é criado mais na rédea curta, ou você é criado absolutamente solto. E da minha opinião, as duas formas são ruins, porque quando você é criado na rédea curta, o que acontece? Você tem poucas oportunidades na vida de provar o seu valor, porque você é criado sempre. Você nunca tem a oportunidade de fazer as coisas sozinho, você sempre tem que pedir autorização, sempre tem que pedir. Você sempre tem que esperar pelo humor da pessoa, para que a pessoa vá te ajudar, ou para que a pessoa vá permitir que você faça coisas que às vezes são simples, e coisas que assim para outras pessoas poderiam ser consideradas banais, ou você vai ser criado de qualquer jeito. E das duas formas é ruim. Se você é criado muito na rédea curta, você não consegue desenvolver meio que uma confiança própria, porque você nunca teve a oportunidade de fazer as coisas por conta própria. Então você vai ser um disfuncional que vai meio que ter medo do mundo. E se você for criado de qualquer jeito, tipo, não tiver uma orientação, tipo, você pode fazer o que você quiser, mas você não tem ninguém te orientando para fazer, ó, segue esse caminho que é melhor do que aquele. Que também geralmente é o que acontece quando a criança não tem pai. Aí é o oposto, a pessoa até faz tudo por conta própria, mas como ela ainda é muito jovem, ela faz um monte de merda, aí engravida, aí usa droga, aí chega nos 20 anos viciado. Enquanto o cara que é criado na rédea curta, ele chega aos 20 e poucos anos, ele tá retraído, ele nunca fez nada, às vezes o cara nunca transou, o cara não sabe conversar com a mulher, o cara não sabe achar um emprego, o cara que foi criado à moda caralho, ele sabe fazer um monte de coisa, ele é malandro, ele sabe como é que o mundo funciona, mas a vida dele também tá uma completa porcaria, o cara é viciado, o cara às vezes já engravidou alguém, o cara pula de emprego em emprego. Então, das duas formas é ruim. Mas eu acho que nessa fala do Clube da Luta em específico, ele se refere mais ao primeiro caso, ao cara que foi criado de uma forma muito certinha, sem ter muita autonomia, e aí esse cara ele vai e ele se casa e ele sai direto da casa da mãe para a casa da esposa. E aí o que acontece? O cara já está com aquela mentalidade de eu sou a parte fraca da casa, eu tenho que abaixar a cabeça, eu tenho que obedecer. Ele pode não pensar racionalmente isso, mas ele como é que eu posso falar? Inconscientemente é assim que a cabeça dele está funcionando. E aí você vê esses caras que fazem tudo que a mulher manda, abre o relacionamento se a mulher quiser, porque o cara não quer perder a mulher. Porque tem essa também, né? Às vezes o cara, com a mãe, o cara não tem uma dependência emocional tão forte, porque é a mãe do cara, não é só a mãe do cara, é a mãe do cara. Então o cara não tem tanta dependência emocional, tem até uma dependência emocional, mas é diferente, é mais uma dependência funcional, tipo, ai meu Deus, e se eu ficar sem minha mãe, o que eu vou fazer da minha vida? E já o cara e daí quando ele consegue realmente ter essa autonomia, o que às vezes acaba demorando um pouco, é o que o cara faz. O cara já está acostumado a ter essa relação de dependência e o cara acha uma mulher, bota ela para dentro de casa e inconscientemente busca os mesmos padrões que ele tinha com a própria mãe dele. Nossa, eu estou muito psicólogo hoje, eu não estudei psicologia, então provavelmente eu devo estar falando um monte de groselha, mas agora vamos lá. É aquela história, eu vou chutando as bolas, alguma vai pro gol. Mas basicamente o cara já está no inconsciente dele, eu tenho que obedecer porque eu não tenho poder aqui e não sei o que. E aí o que acontece? O cara vira os betão da vida, né? Vira esses bunda mole, vira esses cara que concorda com tudo que a esposa fala, ou então chega uma mulher num grupo de homens no bar e o cara concorda com tudo que ela fala, não importa a groselha que seja, só porque é mulher e não sei o que. E eu acho que é nisso
que foi, quando eu escutei essa frase pela primeira vez, há 10 anos atrás, quando eu vi esse filme, eu pensei, cara, não sei porquê, mas essa frase, eu achei essa frase potente, eu gostei dessa frase. Eu achei essa frase, não sei, achei essa frase poderosa. E desde então eu fiquei com e na mesma, eu falei isso no podcast anterior, na mesma, eu estava de férias quando vi esse filme e na mesma viagem de férias eu ainda fui para uma república com um primo meu e daí fiquei por um tempo longe assim longe da minha mãe, longe das minhas tias, em um ambiente mais masculino. E daí, tipo, eu não lembro se eu tinha visto o filme antes ou depois. Eu acho que eu tinha visto o filme depois de ter passado esses dias nessa república do meu primo. Então meio que as duas coisas se deram uma entrelaçada e eu pensei, cara, estou com muita vontade de morar sozinho, de ter meu canto. Mas foi assim, algo bem rápido. Não foi algo rápido, eu tinha 16 anos, com 18 anos eu pensei, eu vou começar uma faculdade e aos 20 anos eu vou estar morando sozinho, né? 19, 20 anos, que quando você é jovem é tudo simples assim. Mas eu não me culpo por pensar assim, porque, bem, antigamente, se bem que não é coisa de jovem mesmo, porque no Brasil nunca foi assim tão fácil você conseguir autonomia financeira com tanta velocidade, a não ser que você fosse herdeiro ou, sei lá, tivesse o contato certo ou fosse muito acima da média, que não era o meu caso. Mas enfim, eu estava com essa mentalidade, tipo, foi nesse filme que despertou o meu desejo de querer ir morar sozinho. E daí eu fui tentando, vi que faculdade realmente não era a linha que ia me ajudar nisso. E deu que eu nunca morei sozinho, mas nem por isso deixei de ter minhas experiências, passava muito pouco tempo em casa, aí chegou a pandemia, eu comecei a passar mais tempo em casa, mas eu já estava mais conformado, já tinha feito bastante coisa, só não tinha meu canto. Mas comecei a guardar dinheiro, e daí quando você começa a ganhar um salário, você percebe que na casa dos seus pais você guarda muito mais dinheiro do que morando sozinho, meio que essa vontade de ter seu próprio espaço, ela é apagada um pouco. Mas, mesmo assim, voltando para aquela história, agora essa vontade voltou, e quando chega a minha vez de virar adulto, aí é tudo, né? É inflação, é presidente, é guerra, é pandemia, você não terá nada, será feliz, é isso aqui, é aquilo lá. Mas, basicamente, eu tenho essa ideia de que é importante você morar sozinho por um tempo. Aí eu vou ser bem controverso, se você for homem. Se você for mulher, eu já não acho tão interessante morar sozinha antes de tentar um relacionamento, porque a gente sabe do que acontece. A mulher vai morar sozinha, a mulher vai fazer 1001 putarias diferentes, e depois disso alguém vai estar me perguntando, o que é que tem? O que é que tem é que a gente sabe, quanto mais a mulher vai se relacionando, eu não quero só a Red Pill, eu não vou explicar nada. Mas basicamente, a mulher ela vai entrar nesse mundo de putaria, ela vai fazer um monte de putarias, vai passar os anos e sabe, alguma coisa vai ter se perdido, porque a experiência para a mulher como esposa é diferente da experiência para o homem como marido. Porque não importa quanto tenta enfiar a agenda woke, não importa quanto tenta enfiar não importa quanto tenta enfiar não importa quanto tenta enfiar desconstrução e os caralhos, na prática, em um relacionamento, a mulher sempre vai esperar de o homem algo. E o homem também deveria sempre esperar algo da mulher. Acontece que, hoje em dia, por causa dessa sociedade que foi criada sem pai,
Mas, continuando, por causa de uma sociedade que foi criada sem pai, você tem as mulheres que continuam exigindo dos caras o que elas sempre exigiram, que o cara seja um resolvedor de problemas, que o cara seja forte, que o cara não dê para trás quando der um problema. Mas os homens, eles não se sentem mais dignos de pedir para as mulheres, de exigir das mulheres o básico. E o básico que um homem precisa para uma mulher é diferente do básico que uma mulher precisa para um homem. Um homem não precisa de uma mulher que seja uma resolvedora de problemas, e uma mulher forte, uma mulher dependente. O homem precisa de uma mulher que ajude ele. Ele precisa de uma mulher que seja assim, que seja sagaz, que seja esperta, mas ao mesmo tempo é até difícil explicar isso nos dias de hoje, porque já se perdeu tanto a noção do que é um papel e do que é o outro. Mas assim, a forma como uma mulher tem que ser forte e sagaz é diferente da forma como um homem tem que ser forte e sagaz. Mas hoje em dia isso se apagou completamente e todo mundo pensa que é basicamente a mesma coisa. E tá aí o resultado. Os caras, eles compraram esse discurso e deram um tiro no próprio pé. Porque a mulher, ela ainda continua exigindo um homem forte, sagaz, e agora com rede social ela exige isso em um nível ainda maior. E os caras estão, primeiro, aceitando qualquer coisa porque é o que sobra, na maioria das vezes, e segundo, aceitando uma mulher que não vai criar um ambiente funcional para, sei lá, eu não falo nem família, eu falo relacionamento mesmo. Mas por que eu estou falando disso? Eu já perdi o fio da meada, que eu tive que interromper esses podcasts várias vezes, porque é gato miando, aí tá tendo uma construção aqui do lado. Então esse podcast ele vai ser completamente fragmentado e é provável que ele não faça nenhum sentido. Porque eu tenho que parar de gravar, mudar de lugar para gravar, porque tá tendo muito barulho de construção, essas coisas. Mas é basicamente isso. O resumão de tudo é que eu acho que pelo menos a única coisa que você pode fazer para manter a tua mente no lugar e saber realmente quem é você é morando sozinho e ficando em paz consigo mesmo, tendo a sua própria forma de ver o mundo e a sua própria forma de viver a vida. Só que aí é um problema, porque para isso você precisa de dinheiro e a gente está entrando numa crise fodida. Eu não quero também ser aquele cara, soar como aquele cara chorão que só vive dando desculpa e não sei o que. Eu já aproveitei oportunidades na pandemia, enquanto estava todo mundo reclamando que não tinha dinheiro. Eu estava trabalhando, eu estava em um concurso temporário. Então foi uma mistura de sorte com sagacidade, mas enfim. Enquanto todo mundo gastava dinheiro com iFood, eu guardava metade do meu salário. Enquanto trabalhava, eu não fiquei uma semana sem trabalhar durante 2020 e guardei metade do meu dinheiro. Entendi mais ou menos como é que faz para você tipo transformar o seu dinheiro, detuplicar o seu dinheiro. Então assim, eu sou uma pessoa que eu faço meus corre, eu me viro. Só que assim, tudo que eu fiz foi sozinho. Todas as coisas que eu fiz que deram certo vieram de dentro de mim. Não teve ninguém que colocou a mão no meu ombro e falou, ó, segue esse caminho que esse caminho vai dar boa para você. Nunca tive uma conversa profunda assim com ninguém, então o absoluto mérito das coisas que eu conquistei, eu acho que eu posso encher a boca para falar que foram meus. E talvez, eu não vou ficar reclamando, mas talvez se eu tivesse eu não sei, uma régua, não. Se eu tivesse alguém para apontar o caminho, eu estaria. Hoje eu já estaria num patamar maior, talvez morando sozinho, talvez com mais dinheiro, eu não sei. Mas eu não reclamo porque tem gente que provavelmente também está numa situação muito pior e muito mais complicada.
por exemplo, eu nunca tive necessariamente um pai para me dar o know-how sobre o mundo, mas eu pelo menos nunca tive uma mãe que também me xingasse por qualquer coisa, pelo menos não no nível absurdo que algumas pessoas relatam aí na internet. Mas enfim, de qualquer forma, tá aí a minha teoria, né? Eu acho que morar sozinho é meio que uma necessidade psicológica para você saber quem você é. Por isso que por isso que eu acho que é importante você fazer isso o mais cedo possível. E eu não sei se eu pudesse voltar no tempo, eu faria isso, eu tentaria fazer. A grande verdade é que eu nunca tive a oportunidade, eu nunca ganhei um salário que me permitisse fazer isso, porque caso eu ganhasse eu com certeza faria. E é aquela história, você está numa sociedade meio quebrada, onde você não tem dinheiro nem para ter o seu canto. E isso afeta o seu psicológico também, porque morar na casa das pessoas, não morar na casa dos seus pais, te bota em uma posição de inferior, né? Eles não te enxergam como igual, eles não te enxergam de uma forma ruim, mas eles te enxergam como inferior, uma pessoa que não tem poder, e a única forma de resolver isso é efetivamente saindo de casa. Mas para você sair de casa, você tem que ter oportunidade de trabalho. Para você sair de casa, você tem que ter uma economia pulsante. Para sair de casa, você tem que ter dinheiro, coisa que não tem nesse país. E eu não sei, é o último chute que eu vou dar antes de terminar esse podcast. Eu chutaria que o mundo também tá completamente descaralhado, porque justamente por causa disso. Você tem uma quantidade gigante de jovens que não conseguem se autoafirmar a independência deles, por causa dessa economia de merda, que nunca vai melhorar, e o resultado está aí. Eu acho que essa epidemia de gente com problema mental é justamente esse negócio de você não poder se autoafirmar o mais cedo possível, e daí você tem que cair nessas filosofias de merda de que não, aos 30 anos você ainda é jovem, porque a gente vive até os 80. Porra nenhuma, porra nenhuma. O ser humano, a juventude humana, ela sempre foi algo muito rápido, passou muito rápido, sempre passou muito rápido. Tanto em romances, assim, a juventude sempre é tratada como um momento que passa assim, no piscar de olhos, entendeu? E ele vai passando, e as pessoas não vão percebendo que ele está passando. Porque, por exemplo, eu tenho 26 anos. Você volta no tempo, assim, você lê livros antigos, você vê que 26 anos não era considerado velho, ainda era jovem, mas assim, desde sempre, eu não sei porquê, mas desde sempre 30 anos é a idade que, assim, você tem que colocar o pé no chão quando você faz 30 anos e falar, ok, acabou, não sou mais jovem, entendeu? E hoje em dia as pessoas elas estão tentando não se lembrar disso, porque a pessoa nunca viveu a juventude da forma certa, que é usando a juventude para provar a própria autonomia. Esses tempos, por exemplo, no Natal eu fui para uma festa, eu estava conversando com uma mulher, trocando um papo só, e é uma mulher normal e tudo mais. Aí eu fiquei sabendo que parece que ela ainda morava com os pais dela, e daí ela não tinha nem quarto para ela, porque veio parente visitar ela. E eu fiquei pensando, cara, eu não viajei pra praia porque eu não queria dividir o quarto com ninguém. Eu tinha duas chances de ir pra praia. Eu podia ir pra praia tanto com um primo meu, mas eu ia ter que dividir o quarto, tanto com a minha mãe, mas eu ia ter que dividir o quarto também, e cara, eu não quis. Eu preferi ficar em casa para ter meu sossego, uma experiência de ficar morando sozinho, do que ir pra praia e ter que dividir o quarto. Então, eu não sei, acho que conforme mais velho você vai ficando, mais espaço mental você vai necessitando. Ou pelo menos você precisa desse espaço mental por uns 2 ou 3 anos, ficando completamente sozinho. E aí depois você decide se você quer voltar a uma vida de família, de pessoas ao redor ou não. E enfim, é isso. Mas não sei. Sai de casa e ganhe dinheiro. É assim que eu termino esse podcast. Ele ficou fragmentado pra caralho.
Eu não imaginava que ele ia ficar tão fragmentado assim. Eu tive que interromper esse podcast umas boas vezes. Mas é isso.